Nosso Deus é um Deus de maravilha, nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que realiza aquilo que nós não paramos, não pensamos que Ele iria realizar. E eu quero tratar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: eu em 5 anos. Eu em 5 anos. Hoje é um culto dos jovens. Houve uma troca do Congresso do Evangelismo com um culto da mocidade. Então hoje o culto é da mocidade, embora não seja um jovem que esteja pregando aqui à frente, mas é um culto da mocidade. Então, eu em 5 anos, você já parou para imaginar, já parou para pensar quem você será ou o que te espera daqui a 5 anos? Você de repente pode imaginar assim: não, mas a Bíblia diz que a nossa vida é como uma nuvem, que de repente se dissipa, daqui a pouco passa, e eu posso sumir da face da terra. Mas nós precisamos viver de planejamento. Falhar em planejar é planejar falhar. Falhar em planejar é planejar falhar. Nós precisamos fazer um planejamento para tudo em nossas vidas. Planejamento a nível de casamento, um planejamento a nível da gestação de uma criança, quando aquela criança nascer. Precisamos fazer um planejamento a nível de um envelhecimento. Quando você chegar numa idade de 70 anos, você se programou para chegar naquela idade. Não, se programar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A nível conjugal, a nível físico e a nível também financeiro. E a nível, acima de tudo, a nível espiritual. Precisamos de um planejamento em nossas vidas. E eu não sei, hoje sendo um culto direcionado aos jovens, mas também que atende a toda a igreja. Eu em 5 anos. Você já parou para analisar? Já fez um planejamento para daqui a 5 anos? Já observaram que essas grandes imobiliárias, quando eles estão nesse empreendimento, estão para vender algum apartamento, antes deles começarem a construir, eles já começam a venda. Eles já estão vendendo. O empreendimento ainda nem foi lançado ali, o alicerce não foi lançado, não feito nada. Mas eles te levam, mostram o croquis, te mostram lá a planta e como será o apartamento. Aquilo ali é um planejamento. Um planejamento que muitos, às vezes, compram a chave sem saber quando irão receber. Eles dão uma estimativa, fazem uma estimativa. Mas nós precisamos em nossas vidas, eu preciso em minha vida, você precisa em sua vida, fazer um planejamento para daqui a 5 anos. Você que está estudando, você que está almejando aí eu não sei qual a profissão que você almeja, o que você espera desta profissão? Já fez um planejamento? Daqui a 5 anos eu quero estar, se o Senhor Deus permitir, eu avançar nesta minha área, eu quero estar trabalhando numa multinacional, aqui dentro do Brasil, dentro da minha área. De repente o Senhor Deus pode, almeja, vou falar um pouco sobre isso, almeja estar fora do Brasil. É um planejamento, a nível de namoro, um planejamento a nível de namoro. Vou namorar de uma hora para outra, da noite para o dia, um planejamento. Primeiro você olha, depois se aproxima, começa a conversar e vê se tem uma compatibilidade ali de opiniões, vê se tudo está certinho. Tudo é um planejamento, depende de um planejamento. Nada é feito sem um planejamento. O Senhor Deus fez um planejamento, o Senhor Deus planejou ao criar o mundo. Observe que Ele não criou tudo de uma hora para outra. Houve um planejamento e nós precisamos fazer um planejamento. Vou comprar um carro novo, pagar em 60 meses. Tenho condições de pagar durante 60 meses? O meu serviço, o serviço que eu faço, me dá condições para isso? Eu preciso de um planejamento. Eu tenho que planejar. Então você jovem,
nós também que somos adultos, precisamos de um planejamento. Eu tenho que me planejar para tudo na vida, para tudo na vida. Jeremias, em pleno poder, no próximo slide, Jeremias em pleno cativeiro, embora ele não estivesse no cativeiro, ele envia uma carta, aí no capítulo 29, uma palavra do Senhor Deus através de Jeremias, quando o Senhor Deus fala assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um fruto cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias encaminha essa mensagem a um povo que estava cativo, e Deus fala assim: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, e planos de prosperidade. Como ter assim uma prosperidade estando cativo? Mas Deus tinha um plano para a vida daquele povo, e aquele povo sabia, havia uma promessa para aquele povo. E Jeremias continua, o Senhor Deus continua através de Jeremias: e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. E é assim que nós precisamos, é assim que nós devemos viver, uma vida cheia de esperança. Moro onde? Não importa onde você mora. Estou trabalhando hoje, ganhando X, mas não importa, porque amanhã estarei ganhando Y. Não importa. É uma vida cheia de esperança e, acima de tudo, o Senhor Deus fala assim: sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, por que pensar pequeno? Por que ficar preso numa ideia de onde eu vivo, onde eu nasci, na família que eu fui gerado? Nesta família eu não vou conseguir nada. Se existe uma promessa por parte do nosso Deus, existe uma promessa. Mas dentro dessa promessa do nosso Deus, você também precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Quantos de nós aqui já tivemos momentos difíceis na nossa vida, mas o nosso pensamento, o nosso foco não mudou? Dentro desse outro slide, que é algo que você não vai preencher agora, mas eu gostaria que você raciocinasse: vai acontecer se eu superar o quê? Para você alcançar este teu planejamento. Se você superar o quê? O que você precisa superar? Vamos ver um pouco mais adiante. Se eu terminar aquele o quê? Terminar aquele o quê? Isso depende de cada um de vocês, de cada um de nós. Eu não posso chegar aqui e falar assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não, o que nós podemos fazer é mostrar um caminho, mas quem toma a decisão é você. Quem toma a decisão é você. Aliás, nós nem mostramos o caminho. As opções são apresentadas por cada pessoa, quando essas pessoas pedem ajuda. Se eu não perder mais o quê? Se eu não perder mais o quê? Tempo. Se eu não perder mais o quê? Paciência. Se eu não perder mais o quê? Para poder alcançar o que eu quero, acontecer o que eu quero. O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Aí neste outro slide é algo interessante que nos remete a um livro. O livro do Alice do País das Maravilhas. Quando fala assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Vou abrir um negócio ali. Se vender, vendeu. Se não vendeu, eu fecho as portas. Mas o que você vai vender? Eu vou vender qualquer coisa. E é interessante que dentro deste livro aqui, Alice sai para procurar um coelho dela, chamado coelho, não sei o nome do coelho, mas o gato com quem ela está conversando se chama Cheshire. Ela começa a conversar com aquele gato e perguntando se ela tinha visto o coelho. E no final da conversa, o gato pergunta a ela assim: para onde você quer ir? Ela fala assim: para qualquer lugar, desde que eu encontre o coelho. E aí o gato fala para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir, meu irmão,
Se você não sabe o que você quer para a sua vida, você será apenas mais um na multidão, mais um dentro dessa estatística. Eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha família, o que eu espero para a minha família. Eu tenho que ter isso em mente. Já estou namorando, mas o que eu espero a nível de noivado e a nível de casamento? O que eu espero? E eu tenho que trabalhar nisto, nós precisamos trabalhar nisto. Estou estudando. Tá, estou estudando, mas estudando para quê? Estou estudando porque eu preciso ter, hoje em dia quem não tem um terceiro grau, fica perdido na multidão. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é uma escolha. Eu quero esta profissão. Você lutar, fazer o vestibular, ser aprovada. Eu passei naquilo que eu queria. E a partir dali começar a trabalhar dentro da sua área. Começar a buscar, a pesquisar, a crescer dentro da sua área. Então, quando nós começamos a observar aqui, que se eu não sei para onde eu quero ir, irmãos, qualquer vento, qualquer onda me leva. Já observaram um barco nessas tempestades, né? E o barco está atracado às vezes, mas a onda é tão grande que acaba tirando a âncora e ele é levado pela água e vai embora, vai embora. Assim é a nossa vida, quando não existe um planejamento. Mesmo sendo servo de Deus, Deus quer que você faça um planejamento, que façamos um planejamento, porque ainda nós não estamos no céu. Nós não estamos ainda no céu, nós estamos na terra ainda. E o que cabe a cada um de nós fazermos enquanto estivermos aqui, Deus não vai interferir, porque cabe a você fazer. E se nós podemos fazer, Ele vai deixar que você faça. Não é ficar com o braço cruzado em casa. Eu espero daqui uns dias ter 5 casas, poder viajar 2 vezes por ano, e de braço cruzado sem fazer nada. Eu espero conseguir um bom, excelente casamento, mas a sua vida como moça é uma vida, e como um rapaz também, é uma vida que fica à vontade, fica solto, uma vida solta. Eu preciso saber o que eu quero. Agora eu quero passar para os irmãos 7 dicas de como fazer o seu planejamento pessoal. Nós vamos entrar na mensagem, por enquanto ainda não entramos na mensagem não. 7 dicas de como fazer o seu planejamento pessoal. Defina metas. Defina metas. Mas eu vim nessa noite aqui para uma palestra ou para uma mensagem? É para uma mensagem, mas nós não entramos na mensagem ainda. Defina metas. O que você quer para a sua vida? Quais são as metas? E dentro dessas metas, as etapas. Então logo eu venho a concluir uma etapa, eu tenho que ver na próxima etapa, como que eu vou chegar na próxima etapa, até chegar ao final. Organize-se, se organize. O governo está pensando em liberar o 14º salário, e o pessoal já está pensando em que vai gastar com o 14º salário. Se organize, se organize. Precisamos nos organizar. Em terceiro lugar, seja realista. Seja realista. O que eu pretendo na vida é isto. É isso aqui que eu pretendo. Seja realista. Não algo de uma utopia. Sabe, fugir dessa utopia. Algo que não seja realizável. Eu preciso ser realista. Ser realista. Ver as minhas condições. Ver aquilo que está no meu coração. O desejo que eu tenho. Preciso me organizar e ser realista. Como é que está o mercado? O mercado está deste jeito, então eu preciso trabalhar dentro de uma realidade. Não vou ampliar os meus negócios se os clientes são reduzidos. Eu tenho que melhorar a qualidade do meu produto. É um ISO na vida, o ISO, uma qualidade total na vida, para que chame os clientes cheguem para as nossas empresas. Uma outra situação, trabalhe seus pontos melhores. Em que você é bom? Qual a melhor área na sua vida? Você se destaca em qual área? Trabalhe seus pontos melhores. Seus pontos melhores. Em que
eu trabalho e desenvolvo com uma certa facilidade, com uma habilidade, com uma inteligência que Deus me deu. Então trabalhe seus pontos melhores. Deus me deu um tipo de inteligência, então te dando aquele tipo de inteligência, procure descobrir que tipo de inteligência é esta. E dentro dessa inteligência você começa a trabalhar cada vez mais. Então trabalhe seus pontos melhores. Para quê? Para que você possa crescer na empresa, se é a nível de emprego. Para que você possa crescer dentro do seu casamento. Trabalhe seus pontos melhores. Existe um livro chamado Os cinco sinais, 5 pontos do amor, 5 sinais, vamos colocar como 5 sinais do amor. São 5 situações que você que determina como tratar a sua esposa e como tratar o seu esposo. São 5 situações excelentes. Então trabalhe seus pontos melhores. Em quinto lugar, conheça seus recursos. Conheça seus recursos. Quero estudar em Harvard, mas momentaneamente eu não tenho recurso para isso. Eu posso até planejar, começar a trabalhar, fazer uma economia e de repente ir para lá. Mas no momento eu tenho que conhecer os meus recursos. Como que eu estou? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para alcançar isto que eu quero? Dentro desse planejamento pessoal. Conheça os seus recursos. Tenha foco. Foco também. Não perca o foco. O Senhor Jesus, ele sabia por tudo quanto ele iria passar. Ele poderia desistir, poderia falar: Pai, eu não quero, eu não vou, manda um anjo, manda o Espírito Santo no meu lugar, eu vou ficar aqui contigo. Mas tenha um foco. Ele sabia perfeitamente, quando ele veio, ele sabia perfeitamente. Tanto é que aos 12 anos de idade, ele estava lá com os mestres conversando naquele templo. Aos 12 anos de idade. E o pai chega, e a mãe chega e pergunta: meu filho, por que você está aqui? Você se perdeu de nós? E ele vai assim: olha, eu tinha que estar na casa do meu pai. Eu precisava. Ele tinha um foco. E nós precisamos deste foco também. Tem um foco na sua vida. Qualquer coisa que eu vou trabalhar. Vai trabalhar aonde? Qualquer coisa que surgir, tá bom. Até entendo, para aqueles que estão à disposição do mercado de trabalho, até entendo que o que aparecer primeiro você vai segurar para garantir o sustento da sua família. Mas tenha um foco. Eu quero ser isso aqui na vida. Tratando-se de culto jovem, eu quero ser isto aqui na vida. Eu tenho um foco. Este é o meu foco. Não vou fugir deste foco. Não vou fugir. E em sétimo lugar, motive-se. Motive-se. Quantas pessoas por aí estão assim desmotivadas? Essa pandemia, isso que vem acontecendo, me desmotivou, perdi a esperança. Motive-se. Vá em busca daquilo que você quer. É o momento de você se esforçar mais. Este é o grande momento. Quando muitas pessoas estão cruzando os braços, é o momento de você descruzar os braços e partir para cima, e adiante. Então motive-se. Na minha empresa estão falando de um navio, mas não é porque o navio vai passar que você vai fazer o teu serviço de qualquer maneira. Dê o teu melhor ali dentro da tua empresa. Faça o melhor que você puder para que o teu patrão, o teu chefe reconheça o teu trabalho e aí possa manter você naquela empresa, promover você naquela empresa. Então motive-se. Então defina metas, organize-se, seja realista e trabalhe os seus pontos melhores, conheça seus recursos, tenha foco e motive-se. Ok? Neste outro slide que nos fala em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, está pequeno ali, mas eu creio que alguns consigam ler. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Eles estavam ali próximo ao mar, o pessoal chama Mar da Galileia, mas na realidade é um lago, não é mar, ok? O lago da Galileia.
É impressionante quando nós começamos a observar algumas situações aqui. Aí nesse outro slide nos fala novamente a respeito dos 5 anos. Onde você estará em 5 anos se você superar? Onde você estará em 5 anos se você superar? Superar o quê? Vamos ver aqui algumas questões que eu preciso superar. Os critérios da seleção do mundo. Quais são os critérios da seleção do mundo? São péssimos. Péssimos. Os critérios da seleção do mundo. Mas quando nós estamos voltados para o Senhor Jesus, quando nós estamos linkados ao Senhor Jesus, quando estamos plugados no Senhor Jesus, eu consigo muitas coisas. Os critérios de seleção do mundo. Vamos ver aqui. Em Mateus capítulo 4, versículos número 20. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Parar um pouco aqui. Pedro seguiu Jesus. Onde que Pedro morava? Pedro morava em Betsaida, quando era solteiro. E vivia ali com seu irmão, vivia ali com seu pai, vivia em Betsaida. Mas tão logo ele casa, ele muda-se para Cafarnaum, que fica próximo ao lago da Galileia. E quem nasceu aqui em Betsaida, e quem viveu, o lugar que ele foi morar com a sogra, existe o Baixo Cafarnaum, igual Cidade Alta, Cidade Baixa, Cidade Alta na Bahia. É assim mesmo. Então tem o Baixo Cafarnaum e o Alto Cafarnaum. Pedro morava com a sogra no Baixo Cafarnaum. Então era uma pessoa que não tinha muita importância, uma pessoa que não tinha assim não era uma pessoa de destaque dentro da sociedade. E ele era um pescador. Então se ele se deixasse levar pela visão, pelos critérios do mundo, ele não seguiria Jesus. Ei, vou atrás desse homem por quê? Fazer o que atrás desse homem? Eu não vou ganhar nada, ainda mais que ele fala que vou deixar de pescar peixe para ser pescadores de homens. Mas o critério do mundo te leva a fazer isto, a desistir. Mas quando nós focamos em Jesus, quando nós começamos a criar uma mente em relação ao que quem é Cristo em nossas vidas, o que Ele pode fazer por nós, Ele é capaz de transformar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Pedro, embora fosse sanguíneo, fosse colérico, tivesse aquelas reações dele a ponto de cortar a orelha do auxiliar do sumo sacerdote, que não era um soldado, era o auxiliar do sumo sacerdote. Pedro era esse tipo de pessoa. Era esse tipo de pessoa. Mas a sua vida foi mudada, foi transformada ao seguir Jesus. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. O que nós precisamos fazer? O mundo fala assim, olha, não tem como você fazer. Mas Jesus fala, tem como eu realizar na tua vida. O mundo fala assim, é impossível. Mas Deus fala, é possível, não existe impossível para mim. Então o que eu preciso fazer é olhar para o Senhor Jesus, seguir adiante sem olhar para trás. Então o que Pedro fez? De imediato ele seguiu Jesus. Vou seguir Jesus. O segundo ponto, o fazer tudo somente do meu jeito. Esse é um critério também utilizado pelo mundo, fazer tudo fazer tudo somente do meu jeito. Vocês já pararam para conversar com alguém? E a pessoa vem para apresentar uma dificuldade, como se fosse pedir um aconselhamento, mas a pessoa já vem com a resposta. Ela nem espera você aconselhá-la. Ela já vem com uma resposta. Eu digo que ela já vem com está me informando aquilo que ela vai fazer. O irmão ou a irmã está me informando aquilo que você vai fazer. Não está me pedindo uma orientação. Não está pedindo um conselho pastoral, uma orientação pastoral. Está simplesmente me informando o que você vai fazer. Então, o fazer tudo somente do meu jeito. O mundo nos leva para esta direção, nos leva nesta direção. E aí em Marcos capítulo 9, versículos número 5, então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Os irmãos conhecem esse texto. Ele queria fazer de acordo do seu jeito, não seguindo a orientação do Senhor Jesus.
Ele queria fazer do jeito dele, irmãos. E se você quer fazer uma diferença daqui a 5 anos, as coisas não devem caminhar do seu jeito. Do jeito que eu falo, do jeito do mundo. Você precisa de um planejamento? Precisamos de um planejamento. Mas não seguindo a orientação do mundo. Porque o mundo não vai te levar a lugar algum, só vai levar você para o buraco. O que nós ouvimos, assistimos na televisão, é só coisas que nos levam para o buraco. Isso leva para o buraco. Agora, lógico que existem boas notícias, boas emissoras, são poucas, mas existem boas emissoras. Existem boas notícias a nível de internet, bons assuntos, mas existem coisas terríveis, coisas péssimas. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Era a situação que Pedro estava pensando naquele momento, pensando do jeito dele. Eu vou viver desse jeito, eu quero viver desse jeito. Às vezes nós pensamos assim: eu vou viver do meu jeito. Não adianta, eu vou viver do meu jeito. E quando você quer viver do teu jeito, às vezes, falar igual os antigos, só dá com os burros na água. Quando nós seguimos as orientações do nosso Deus, quando nós acreditamos no que nosso Deus é capaz de fazer por cada um de nós, irmão, nós só temos a ganhar, só temos a crescer, só temos a avançar. Nós avançamos a cada dia, a cada instante. Em João capítulo 21, versículo de número 18 até o versículo de número 22, nos diz assim: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa e a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Pare de se preocupar com os outros. Pare de se preocupar com os outros. Preocupação que eu estou falando não a nível de ajudar. Precisamos ajudar outras pessoas, mas às vezes nós olhamos para outra pessoa e nos associamos a esta pessoa, e se essa pessoa vai para o buraco, você vai junto com essa pessoa. Jesus está sendo bem claro aqui, quando ele está falando para Pedro: olha, quando era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Não deseja ir. Uma vez que nos envolvemos com aquelas pessoas que não nos ajudará em nada na vida, uma vez que nos envolvemos com essas pessoas só vão nos levar para o buraco, irmãos. Só vão, sabe, eu tenho que buscar uma árvore que dê uma boa sombra. Quem é profissional, um bom profissional, ele vai se unir, vai ficar próximo a um outro profissional superior a ele, para ele aprender mais, para ele crescer. Agora, eu não vou ficar ao lado de alguém que está afundando. Alguém que está afundando, eu posso estar ali tentando ajudar e tirar aquela pessoa para não se afogar, mas eu não posso ir descendo cada vez mais com ela, e descendo cada vez mais com ela. Eu tenho que olhar para esta situação, eu preciso, isso tem que começar desde a adolescência. Ver as amizades, ver o tipo de, ver quem você vai namorar, qual o tipo de namoro, como que você está namorando, o que você espera a nível de casamento, qual o pensamento do seu namorado, qual o pensamento da sua namorada, porque depois que naufragar, irmãos, vai ser muito difícil retirar você lá de baixo. Você pode até ficar ali embaixo durante um certo período, mas passou um certo período, falta o oxigênio e você vai morrer. Você vai morrer. E aí, para tirar você daquela situação e trazer novamente à tona, quanta decomposição já aconteceu na sua vida, quantas marcas já surgiram na sua vida. Então eu preciso, quando Jesus fala para Pedro aqui, ó, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria.
Então, nesse período de mocidade, eu preciso prestar atenção onde eu estou colocando a âncora do meu navio, em que porto eu estou atracando. Em que porto eu estou atracando? A nível de casamento, eu preciso também saber essa discussão que está acontecendo dentro de casa, para onde vai me levar isso aqui? A que ponto eu vou chegar dentro do meu casamento, se eu continuar deste jeito? Onde vai chegar o meu casamento? Ah, não, comigo é assim mesmo, se ele fala alto, eu falo alto também. Se ele grita, eu grito também. E ai dele se levantar uma das mãos para mim. Ai dele, não fala nem na Lei Maria da Penha, já fala em pegar uma arma, pegar qualquer coisa e partir para cima do marido. Então eu preciso parar, analisar bem o que o mundo está me oferecendo, a maneira, o estilo de vida que o mundo está me oferecendo e o estilo de vida que Jesus está me oferecendo. Qual o estilo de vida que eu vou escolher? Eu quero crescer na vida, eu quero avançar na vida, eu quero ser projetado na vida, eu quero que o Senhor me projete, eu quero estar lá na frente, quando as pessoas olharem para mim, me ver lá na frente. Quem diria? Uma frase que é muito assim, gostosa de ouvir, é quando alguém fala assim: quem diria que fulano chegaria naquele nível? Quem diria que fulano chegaria naquele patamar? Eu jamais poderia imaginar. É muito bom nós ouvirmos isto. Mas tudo depende de quem? De Deus? Não, depende de nós também. Depende de cada um de nós. Daqui a 5 anos, quem eu serei? Daqui a 5 anos, onde eu estarei? A terceira situação, meu gênio indomável. Terceira situação, meu gênio indomável. E aí nós vamos lá para João capítulo 18, versículo 10 e versículo de número 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Quando quiseram prender o Senhor Jesus, Pedro, com aquele gênio indomável, ele quis logo partir para uma briga, partir para cima do servo do sumo sacerdote, É interessante que aqui nos remete para uma outra mensagem, que aquele servo do sumo sacerdote, ele seria no futuro um sacerdote, mas dentro da lei mosaica, quem tinha algum tipo de defeito não tinha condições de ser um sacerdote, não tinha condições. Mas Jesus, curando aquele rapaz, mandou que Pedro guardasse a espada, porque ele sabia perfeitamente o que haveria de acontecer com ele. Então, meu gênio indomável, eu preciso controlar o meu gênio. Eu preciso controlar. Por mais que a pessoa faça de tudo para te irritar, irrite a pessoa não fazendo aquilo que ela espera que você faça. A pessoa quer irritar você, quer te irritar. Então você irrite a pessoa não fazendo aquilo que ela espera que você faça. Aquela célebre frase que eu sempre menciono aqui para os irmãos: ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Então eu tenho que procurar controlar esse gênio. Não porque na minha família, na minha região, eu cresci nesse ritmo de vida, eu fui criado neste ambiente, então eu sou assim, eu sou explosivo, eu tenho um temperamento que mexeu comigo, o negócio fica feio. Irmão, não tem nada que ficar feio. Pensar no Senhor: Senhor, me ajude, me dê, que o Teu Espírito Santo me ajude a resolver essa situação, até dentro de casa. Às vezes o esposo quer falar alto, a esposa quer falar mais alto ainda. Enquanto ela está falando alto, você fale baixo com Deus, mas controle o teu gênio.
Porque nós vivemos num momento de estresse. São tantas coisas que ocorrem em nossas vidas, diariamente, que você fica, igual o pessoal fala, você fica à flor da pele. Você praticamente não aguenta nada, não aguenta mais nada. Estava na fila no supermercado um dia desse, uma senhora falou assim, uma pessoa esbarrou nela e caminhou. Aí a senhora olhou para trás, olhou para mim e falou assim, não vou nem falar nada, porque hoje em dia, se você reclamar do jeito que estão as coisas, está arriscado essa pessoa voltar e me dar um tapa ou então me dar um tiro. Controle-se. Conte até 3, até 10 se for necessário, até 100 se der tempo. Mas controle o seu gênio indomável. Eu sou desse tipo, eu sou forte, eu luto, eu treino. Se mexer comigo, eu vou para cima mesmo. Irmãos, isso não é coisa do servo para a serva do Senhor, para um servo do Senhor. Controle o teu gênio. Deixa a esposa falar, deixa o esposo falar. Controle o teu gênio, porque se os dois mantiverem nessa mesma temperatura, vai ficar feia a situação ali, irmãos. E o pior de tudo é que os filhos estão vendo, os filhos estão crescendo, e os filhos não estão sendo tratados, e quando casarem, o casamento vai ser a mesma coisa. Então nós estamos dentro dessa ideia daqui a 5 anos, pensando nessas situações todinhas. Pastor, me deu uma vontade. Olha, pastor, ainda bem que deu vontade. Te deu vontade, mas você não partiu para cima. Te deu vontade. Controle o teu gênio. Controle. É aquela pessoa que te dá uma fechada de carro e você sente a vontade de revidar. Controle, deixa ele embora. Deixa aquele infeliz ir embora. Em João 18, versículo 10 e 11, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 e 11, Simão Pedro, que trazia uma espada, atirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, guarde a espada. Irmão, guarde a espada. Irmã, guarde a espada. Existe aí um adágio, um ditado popular, que nordestino risca a faca, né? Quando o nordestino risca a faca, risca a peixeira, porque o negócio vai ficar feio. Guarde a tua espada. Guarde a tua espada. E busque orientação do Senhor. A quarta situação que eu preciso realizar, que eu preciso fazer, meus medos. Temos medo de tantas coisas. O medo em parte é benéfico. O medo em parte é benéfico. O medo, em parte, é benéfico, porque ninguém vai atravessar Presidente Vargas sem olhar de um lado para o outro, com o sinal aberto para os carros. Então, o medo, em alguns momentos, é benéfico. Mas os meus medos, às vezes, impedem que eu avance. E em Lucas, capítulo de número 22, do versículo 59 até o 62, nos diz assim: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Aí versículo 60, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Naquele momento, Pedro teve medo. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos ter algumas precauções. Existem momentos em nossas vidas que precisamos de precaução. O apóstolo Paulo, quando avisaram que ele seria pego, que ele seria preso, desceram por um balaio, Paulo pelo muro. Então ele teve que fugir. Então existem momentos que nós precisamos nos manter apreensivos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu.
Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Quando nós interpretamos, quando nós paramos para fazer uma hermenêutica desse texto aqui, vai falar assim: Pedro negou Jesus. Pedro foi um covarde. Pedro, ele não deveria ter feito aquilo. Mas o Senhor Jesus já havia começado com Pedro. Sabia que Pedro iria fazer aquilo. E naquele momento a saída de Pedro foi aquela. Mais tarde, no futuro, tudo muda. A vida de Pedro muda. O evangelho começa a mudar por causa de Pedro. Pedro sai pregando, as primeiras conversões, 120, 500, vai aumentando cada vez mais. Às vezes nós precisamos recuar. Existe um momento de você avançar, mas existe um momento de você recuar. Mas este recuar não é de acordo com o mundo. O mundo mandando você recuar. O mundo fazendo você recuar. Não é o mundo fazendo você recuar. É o Senhor Deus mandando que você pare um pouco. Davi, certa feita, perguntando ao Senhor Deus: Senhor, devo avançar contra esses inimigos? Deus falou assim: agora não. Nesse momento não. E a investida de Davi, anteriormente, ele havia conseguido vencer aquela guerra. Mas naquele momento, Deus falou para Davi o seguinte: não, nesse momento não. Aguarde. Você aguarde. Então existe um momento de você aguardar. Deixe Deus responder, te dar uma resposta daquilo que você quer. Coloque nas mãos do Senhor. Você está apreensivo: Senhor, o que pode acontecer? Deixa, porque Deus falou ao teu coração, irmãos. Deus fala a cada um de nós. A cada um de nós que somos sensíveis à sua voz. Agora, quando as pessoas não são sensíveis à voz de Deus, Deus pode falar, gritar, mas a pessoa não entende, não está entendendo. Então, nessa situação de precaução, Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer? Ouça Deus. Ouça Deus. Não saia assim atabalhoadamente falando: Deus me falou para fazer isso, para fazer aquilo outro, quando Deus realmente não te falou nada. Eu tenho que ter certeza que Deus falou ao meu coração. Este é o momento de agir. Aí o texto, agora, Atos capítulo 2, nos diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Olha só, antes ele havia negado o Senhor Jesus. Aí Pedro fala: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Se Pedro naquele momento ele levanta e fala: não, eu sou galileu mesmo, estou com Jesus, e daí? Qual o problema? Quer me crucificar junto com ele? Pode me levar. Parando, analisando o texto, vai falar assim: Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Mas quando você lê um pouco mais embaixo, vê que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Mas ele soube esperar. Bastou um olhar de Jesus para ele. E ele entendeu o que Jesus havia falado. Pedro, lembras quando eu falei contigo que tu me negarias, que estaria me negando? E agora está um outro Pedro aqui. Ele levantou com os 11, então Pedro se levantou com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E é isso que o Senhor Deus tem falado a cada um de nós. Precisamos nos salvar desta geração corrompida. Dessa geração corrompida. Está chegando o pleito agora em novembro, as eleições agora em novembro. É pessoa chegar para você: irmãos,
Tem coisas que você não pode falar porque está sendo gravado. Mas existem muitas oportunidades para você se sair bem num período deste. Existem muitas oportunidades para você se sair bem num período deste, período de eleição. Então, quando Pedro fala aqui, ó, salve-se desta geração corrompida. Corrompida. Saia dessa geração corrompida, fuja dessa geração corrompida. Não se deixe envolver com essas pessoas. Não, porque, olha só, se você fechar comigo, eu vou ajudar, vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Se você fechar comigo, eu vou te ajudar. Fala o que você precisa aí. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, de 3 sacos de cimento, eu preciso de 500 tijolos. Saia, fuja dessa geração corrompida. A outra situação, a quinta situação, minha vergonha por ter falhado. Minha vergonha por ter falhado. Às vezes nós ficamos pelo meio do caminho, porque fazemos um planejamento para as nossas vidas. Nossos pais traçam um planejamento para as nossas vidas, e as pessoas às vezes têm vergonha por ter falhado. E esta vergonha às vezes impede que essas pessoas prossigam. A palavra é bem clara, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, minha vergonha por ter falhado, olha, eu não vou conseguir, eu não vou mais, eu vou sair da igreja porque eu falhei, estou envergonhado, estou com vergonha. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer os erros, ou reconhecer o erro, erguer a cabeça, não se deixar levar novamente pela situação, pela mesma situação, porque outras oportunidades surgirão, mas erguer a cabeça e prosseguir. Você tem um alvo, você é uma pessoa que Deus tem um projeto para a sua vida. Erguer a cabeça e prosseguir. Se nós fôssemos separar todos os homens e todas as mulheres da Bíblia que falharam, não, esse aqui não vai entrar no cânon, esse aqui não vai entrar na Bíblia, essa aqui também não vai, Raabe principalmente, Raabe vai ficar de fora, Raabe não, uma prostituta entrar aqui na galeria dos heróis da fé, jamais. Colocar Raabe aqui dentro da descendência da genealogia do Senhor Jesus, jamais. Ela era uma prostituta, foi uma prostituta. Mas ela deixou de ser e se tornou uma nova criatura. Então esta vergonha, às vezes, que te impede de continuar, irmãos, erga a cabeça, peça ajuda a alguém. Eu não estou falando aqui que você falhou e continuar falhando. Eu estou falando em pedir ajuda. Peça ajuda e prossiga. Não é vergonhoso você pedir ajuda a alguém. No Evangelho de João, já quase terminando, Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 17, a palavra nos diz assim: pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Aquele Pedro que lá atrás pareceu omisso, aquele Pedro que lá atrás demonstrou aparentemente um medo, aquele Pedro que de repente ficou com vergonha, poderia se sentir envergonhado por ter negado Jesus, Jesus agora fala para ele: cuide das minhas ovelhas. Quantas ovelhas o Senhor tem ovelhas dele, Deus tem para que você cuide. Para que você cuide. Mas eu falhei um dia. Quem não falhou? Nós que aqui estamos, começando do último banco até no púlpito, quem nunca falhou? Quem nunca falhou? Foi aquela passagem, o texto bíblico, que Jesus estava ali escrevendo na terra e falou assim: quem não cometeu nenhum tipo de pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra.
E Jesus agora fala: cuide das minhas ovelhas. Para quem? Para João, para aquele servo que inclinou a cabeça no ombro de Jesus? Não, está falando para Pedro, que falhou uma certa feita. Deus tinha planos na vida de Pedro, assim como tem planos em nossas vidas também. 1 Coríntios capítulo 15, versículos número 5, pela Nova Versão Internacional: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Vou aparecer a Pedro por quê? Pedro me negou, Pedro virou as costas para mim, mas Pedro se posicionou, e é justamente isso que o Senhor Deus quer que nós façamos, nos posicionemos. E apareceu a Pedro e depois aos 12, porque o outro já havia tomado o lugar de Judas. Apareceu a Pedro. E geralmente quando você vê aqui na Bíblia aparecendo o primeiro nome sempre é o líder. Quando você observar na Bíblia, tem várias pessoas e surge ali o primeiro nome, aquele sempre é o líder, sempre será o líder. E o Senhor Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12. Pedro falhou? Falhou. Pedro deveria ficar envergonhado e não prosseguir? Deveria ficar envergonhado e não prosseguir, mas prosseguiu. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você está fazendo, mas o momento é de agradecer ao Senhor Deus e prosseguir, erguer a cabeça e prosseguir. Erguer a cabeça e prosseguir. Não importa o que aconteceu contigo. Mateus capítulo 16, versículo de número 19, nos diz assim: eu darei a você as chaves do reino dos céus. Olha só, Jesus falando para Pedro: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Olha como que Pedro foi avançando, foi crescendo. O que era Pedro? Vamos colocar assim, vamos dar asa à nossa imaginação. Pedro há 5 anos atrás e Pedro agora, ao nível onde Pedro estava. Olha a situação de Pedro. E é justamente isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, irmãos. Erguer a cabeça, dar continuidade à vida, sempre pedir ao Senhor orientação: Senhor, me ajude. Eu sei que existem situações na vida de algumas pessoas que às vezes está cometendo alguma coisa, fazendo alguma coisa de errado, mas neste momento fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, Senhor. Me ajuda a sair desse tipo de vida, desse estilo de vida. Porque existem coisas em nossas vidas que é difícil sair, irmãos. A alma se converte, mas a carne não se converte. A carne não se converte. Certa feita, o servo do Senhor falou com o Senhor Deus: esse povo é inclinado ao mal. Esse povo é inclinado ao mal. A carne não se converte. Então, por isso, precisamos estar sempre atentos e pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude. Senhor, me dê força, me dê segurança, que eu possa caminhar nos teus caminhos. E é para isso que as igrejas existem. As igrejas deveriam funcionar como uma comunidade terapêutica para tratar dos irmãos, tratar dos feridos. Quantas pessoas feridas nós temos aqui dentro? Olhando daqui, todos estão saudáveis, todos são saudáveis. Mas quantas pessoas feridas estão assentadas nesses bancos e precisam de um tratamento? E o médico por excelência nós sabemos que é o Senhor Jesus. Mas nada impede que você busque em alguém de confiança, alguém que tenha compromisso com Deus. Senhor, que essa pessoa possa me ajudar. Levante alguém para me ajudar, Senhor. Aquele eunuco não vinha na carruagem, vinha lá da festa, não vinha na carruagem, e de repente o Espírito Santo enviou Filipe até ele. Entendes tu o que lês? Como eu poderia entender que você não tem quem me ensine? E aquele servo então foi e explicou a palavra àquele homem, aquele eunuco, servo da rainha de Candace. E logo em seguida havia água e perguntou: que importa que seja, que impede que eu seja batizado? E ele foi batizado.
Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar, para nos ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar, para que nós possamos alcançar um alvo estabelecido. Um alvo estabelecido. Houve um político no passado, eu não lembro bem o gesto, mas ele fazia assim, ó: juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá. Houve um político no passado que toda a campanha dele ele fazia isso: juntos chegaremos lá. É isso que Deus espera de cada um de nós. Juntos nós chegaremos lá. Juntos nós conseguiremos. Juntos você vai conseguir, você vai alcançar aquilo que você tanto deseja na sua vida, aquilo que você tanto almeja na sua vida. Juntos nós conseguiremos. Nós conseguiremos daqui a 5 anos as pessoas olharem para cada um de nós e ver assim: meu Deus, olha o que Deus faz na vida das pessoas. Olha o que Deus fez na vida deste servo, na vida desta serva. Eu, em 5 anos, comece a fazer um planejamento. Comece a se planejar com base na palavra de Deus, com base nas orientações de um bom amigo, servo do Senhor, que tem um compromisso com o Senhor, porque daqui a 5 anos você será uma nova pessoa. Eu costumo às vezes dizer também, mencionar também, que a diferença quem você é hoje, daqui a 5 anos, está em ou com as pessoas que você se relaciona e nos livros que você lê. A diferença que existe entre você hoje e daqui a 5 anos está nas pessoas no qual você se relaciona e nos livros que você lê. Nos livros que você... Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, eu não gosto de relacionamentos. Eu não sei como vai ser a sua vida. Você tem que buscar ajuda com alguém. Alguém precisa te orientar. Se alguém não estiver te orientando, através de um livro, você pode ser orientado através de um livro também. Principalmente este aqui. Principalmente este aqui. Que este seja eternamente o seu livro de cabeceira. Seja eternamente. Não existe livro melhor. Aqui contém todas as respostas. Aqui nós temos o manual de instrução, onde o escritor nunca sai do seu lado. Nunca sai do seu lado. Aqui nós temos o autor, que inspirou aos escritores, nunca sai do seu lado, sempre estará ao seu lado. Então busque na palavra do Senhor. Busque também, lógico, em outros livros, dentro da tua profissão, da área que você escolheu. Busque também ali conhecimento. E busque também orientações nas pessoas que têm condições de te orientar. Vamos orar. E em seguida o Ministério Gileade estará para o fechamento do culto aqui no santuário. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque muitos dos teus servos aqui nesta noite, ó Senhor Deus, já estão se planejando, ó Senhor Deus. Já fizeram um planejamento, ó Senhor Deus. Nós te suplicamos em o nome, por amor de Cristo Jesus, que esses nossos irmãos e que esses teus servos não se deixem abater, ó Senhor Deus, pelo aquilo que o mundo tem oferecido, pelos ensinamentos do mundo, ó Senhor Deus. É lógico que nós vivemos neste mundo, estamos neste mundo, mas precisamos, ó Senhor Deus, fazer uma análise das pessoas que se aproximam de nós e querem nos trazer uma palavra, ó Senhor Deus. Pai, que o teu servo, em nome e por amor de Cristo Jesus, eu não sei se o teu servo fez um planejamento para 5 anos, para 10 anos, eu não sei, ó Senhor. Mas que cumpra-se este planejamento na vida do teu servo, em nome de Jesus. Que se cumpra, ó Senhor Deus. Sendo para a honra e glória do teu nome, ó Senhor Deus.
todas as famílias que aqui se encontram nesta noite, aqueles que estão representando uma família aqui nesta noite, ó Senhor Deus, aqueles cujos familiares não estão aqui, ó Senhor Deus. Senhor, ajude-os a mostrar um futuro grandioso que tens para eles, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos, porque tem nos dado a oportunidade de um planejamento para a nossa vida. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.